Documentos primários a respeito da influência de povos germânicos na genética e cultura dos portugueses e espanhóis. Passagens e trechos sobre os suevos. Isidoro de Sevilha, História dos godos, vândalos e suevos. Esta obra de Isidoro de Sevilha é uma das fontes principais sobre a história dos suevos na Península Ibérica. Ele descreve tanto a chegada quanto a incorporação dos suevos ao reino visigótico. Trechos relevantes. Os suevos, liderados por Hermerico, estabeleceram-se na Galícia e fundaram um reino que prosperou por muitos anos. Depois de um longo período de lutas e alianças, foram finalmente submetidos pelo rei visigodo Leovigildo. Leovigildo, rei dos godos, travou muitas batalhas contra os suevos e, finalmente, derrotou seu rei, Andeca, anexando seu reino ao dos visigodos. Crônica de Idácio. Crônica de Idácio. Idácio de Chaves foi um bispo suevo galaico que escreveu uma crônica abrangendo o período de 379 a 468, que é uma fonte vital para a história inicial dos suevos. Trechos relevantes. Em 409, os suevos, junto com vândalos e alanos, atravessaram o Reno congelado e entraram na Gália, eventualmente chegando à Espanha. Ali, estabeleceram-se na Galícia sob o comando de Hermerico. O rei Hermerico fez um pacto de paz com os romanos e, durante seu reinado, os suevos tornaram-se mais estáveis, consolidando seu poder na região. Crônica de Alfonso III. Crônica de Alfonso III. Esta crônica relata a história dos reinos asturianos e de Leão e menciona a incorporação do reino suevo pelo reino visigótico. Trechos relevantes. Leovigildo, rei dos godos, após muitas campanhas, finalmente subjugou os suevos, unindo toda a Espanha sob seu domínio. O rei Andeca foi capturado e levado como prisioneiro, e o reino suevo foi incorporado ao reino visigótico. Historia Gotorum, História dos Godos, de Paulo Orósio. Paulo Orósio, um historiador hispano-romano do século V, mencionou os suevos em suas obras. Trechos relevantes. Os suevos, liderados por seus reis, estabeleceram-se na Galícia, onde governaram por muitos anos. Embora inicialmente hostis aos romanos e aos godos, acabaram sendo assimilados pelo poder maior do reino visigótico. Exemplo de trecho. Os godos, após terem tomado a cidade de Roma, deslocaram-se para a Espanha, onde, misturando-se com os romanos e outros habitantes, formaram um só povo, com uma única fé e leis. Etimologias. Em sua obra mais famosa, Etimologias, ou Origens, Isidoro discute a fusão cultural e a adoção de costumes romanos pelos visigodos. Exemplo de trecho. Os godos, embora de origem bárbara, ao adotarem os costumes e leis dos romanos, não só se tornaram mais civilizados, mas também, ao se misturarem com os habitantes locais, estabeleceram um reino que manteve muitas das tradições romanas. Crônicas visigóticas. Crônica de Alfonso III. Exemplo de trecho. Os visigodos, após a conquista da Espanha, não destruíram a herança romana, mas sim, fundiram-se com os habitantes locais, adotando suas leis e costumes, e juntos, sob a proteção da fé cristã, estabeleceram um novo reino. Crônica de Fredegário. Esta crônica franco-germânica do século VII também faz referências à integração dos visigodos com as populações locais na Península Ibérica. Exemplo de trecho. Os godos, após se estabelecerem na Espanha, não só mantiveram a fé cristã como também se misturaram com os romanos, adotando suas leis e criando uma sociedade unificada. Liber Iudiciorum, Código Visigótico. Liber Iudiciorum, compilado durante o reinado de Recesvinto, este código de leis mostra a fusão das tradições jurídicas visigóticas e romanas. Exemplo de trecho. Este código foi compilado para que tanto godos quanto romanos possam viver sob uma única lei, eliminando as distinções que existiam anteriormente e promovendo a unidade do reino.